Abra sua Bíblia aí no texto que foi lido esta noite, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Meus amados, na reflexão passada, não é? Essa Bíblia aí. Coloca aqui debaixo. Coloca debaixo aqui. Na reflexão de sexta-feira, no ensino doutrinário, nós vimos que o apóstolo chamou a atenção, exortando os irmãos de Tessalônicas acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O cuidado que eles deveriam ter, não é, diante da vinda do Senhor, corrigindo alguns ensinos errados, ou pensamentos errados que eles tinham. Como eu disse, eles imaginavam que já as coisas que estavam acontecendo eram tão complicadas que eles pensavam que Jesus estava para vir logo no mês seguinte, no ano seguinte. Então Paulo os acalmou, orientando, não é? Mas chamou atenção para algumas coisas. Uma coisa que ele disse foi que não, os cristãos, servos de Deus, não deviam se mover facilmente do entendimento, nem se perturbar com mensagens, irmãos, através de espírito, através de palavra, ou seja, de mensagens, de pregações, quer por escrito, epístola, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus Cristo estivesse já perto. Você sabe que tem crente, irmão, que ele não tem firmeza. Não tem firmeza. Ele é como diz lá o Salmo 1, que os ímpios são como a palha que o vento espalha. Tem crente que hoje está aqui na Assembleia de Deus, aí daqui a pouco houve uma mensagem na televisão, ele achou bonito o que aquele pastor diz, aí sai daí e vai para aquela igreja, não é? Aí passa 1, 2, 3 anos lá, depois descobre alguma coisa que ele não gostou, aí sai dali, fica com vergonha de voltar para a igreja de origem, aí vai para outra igreja, e assim vai de igreja em igreja, porque ele não sabe o que quer, ele não tem firmeza na sua fé. Irmãos, aqui está diante de vocês uma pessoa que quase ninguém passou pelo que eu passei na Assembleia de Deus, não por causa de pecado, de mal feito, não, mas exatamente porque Deus sempre me usou na sua obra, mas me usou de maneira dinâmica. Meu primeiro chamado foi para dirigir a mocidade. Eu não esperava, de jeito nenhum. Eu não esperava. Eu era jovem lá em Natal, no meio da mocidade, não é? E nunca pensei em dirigir a mocidade. Mas Deus usa a sua igreja para revelar o chamado que Ele tem para alguém. Deus usa os ministérios. Essa é a chamada com intermediários. Existe a chamada direta, como Deus chamou Abraão. Chamou Abrão, não é? Abrão, o nome dele primeiro. Estava lá no meio dos caldeus, um povo idólatra. Aí Deus falou com ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mandar. Por que Deus chamou aquele homem no meio de uma geração adulta, idólatra como aquela, que adorava vários deuses? Sabe por quê? Porque ele cria no Deus vivo e verdadeiro, no meio daqueles deuses todos. Além disso, era um homem riquíssimo, era um líder, meus irmãos, tribal daquela época, muito rico. Abraão, não é? Tinha criados, tinha pessoa de guerra a seu serviço, muitos animais, muitos bens. Mas Deus não tem preconceito com quem é rico, não. Como também não tem preconceito com quem é pobre, não, meu irmão. Ele pode chamar o pobre, o analfabeto, e pode chamar o doutor também. Agora, por quê? Ele chama de acordo com o seu propósito e conforme ele vê o coração daquela pessoa. Foi chamada direta. A mim foi uma chamada indireta. Está na mocidade,
não é? Aí, de repente, pastor, quando eu me casei, em 1965, não é? Então, o pastor da igreja mandou me chamar, disse, olha, moço, eu estava olhando para você. Está vendo? Não é só Deus que olha para a gente, não, né? Não. Não é só Deus que olha para a gente, não. Estava olhando para você. Há muito tempo que eu venho orando a Deus para que Ele levantasse um dirigente de mocidade. Isso eu tinha 21 anos, por aí assim. 22 anos, 23. Então, e eu fiquei esperando. Você era solteiro, fiquei esperando que você casasse. Você casou. Mas eu pedi outro sinal a Deus. Se aquele rapaz é a pessoa que tu quer que eu coloque na frente da mocidade, batize ele com o Espírito Santo. Antigamente o negócio era assim, meu irmão. A indicação com alguém era com um sinal. Viu? Aí, não foi num Ejocamp, não foi num congresso de jovem, não. Eu estava ajoelhado num culto, parece que de segunda-feira, num banco que corresponde àquele ali, primeiro banco ali da direita. Estava orando num culto de oração, de joelhos, não é? Também não estava pedindo a Jesus para ele me batizar, não. Não estava pedindo. Estava orando normalmente. De repente meus lábios começaram a pronunciar línguas estranhas. Entende? Eu até fiquei desconfiado comigo mesmo. Aí eu queria falar em português para dizer a Deus, não estava entendendo, e a língua estranha vinha, mas bem baixinho, né, irmão? Aí terminou a oração, eu me sentindo aquela alegria, não é? Presença de Deus, do batismo do Espírito Santo. E eu pensei assim, será que Jesus me batizou mesmo? Aí um homem que estava ao meu lado, o irmão disse, Marinaldo, Jesus te batizou com o Espírito Santo. De glória a Deus. Aí eu pedi confirmação a Deus, se foi mesmo ou foi da minha mente. Aí notei que dias depois eu voltava a falar línguas diferentes daquela primeira. E assim foi o chamado de Deus, entendeu, irmão? Chamado de Deus. Você tem que ter convicção do chamado. Não fique correndo atrás de chamado, não. Deus não gosta de gente oferecido. Você se ofereça, sabe para quê? Para trabalhar. Mas para ter cargo, não inventa de se mostrar, não. E nem querer avançar o sinal. Não. Espera em Deus. Então o pastor me chamou e disse, pronto, agora você já é batizado do Espírito Santo, você é casado, então eu quero que você vá dirigir a mocidade. Ele tinha dificuldade com alguém para dirigir a mocidade, irmão. Sabe por quê? Todo dirigente de mocidade só passava um ano. E muitos deles diziam, estava terminando a vara e a remo. Sabe o que quer dizer, né? Lutando e tal. Até meu sogro, Firmino Gomes de Castro, que está na glória, grande parte dos irmãos conheceram, dirigiu a mocidade. Mas só foi um ano. Nenhum dirigente de mocidade passava 2 anos. Porque a mocidade dava trabalho. Imagine a mocidade daquele tempo dava trabalho. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha televisão, nada disso. E aquele povo dava trabalho. Se fosse hoje, hein? Se fosse hoje, meu irmão. Aí o pastor me chamou. E eu via que todo ano tinha um dirigente de mocidade. Aí o pastor me chamou. Eu fiquei assim, relutante, mas eu entendi que era a chamada de Deus e aceitei. Pronto. Aí lá vai. Foi 1 ano, 2 anos, 5 anos. A mocidade dava trabalho? Dava trabalho. Mas quando Deus lhe chama, Ele dá capacidade a você para lidar com todo tipo de gente, inclusive com gente trabalhosa. Porque é bom demais trabalhar só com ovelha certinha, não é, irmão? É bom demais, né, irmão? Trabalhar só com ovelha obediente. Oh, Pai do Senhor, tem ovelha trabalhosa, irmão. Tem ovelha que a natureza dela muda de ovelha para bode. Aí ela dá coice, dá amarrada,
é um problema sério. E cria chifre também. Perigoso o ovelha criar chifre, irmão. Quer dar chifrada na gente, no povo. Mas você tem que orar para Deus fazer a natureza dela voltar a ser a natureza de que Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só pode dizer isso quem é ovelha, meu irmão. Só quem é ovelha. E assim Deus abençoa, não é? Então, tem gente que fica se mudando. Sofri muito. Passei 20 anos dirigindo a mocidade. Umas 3 vezes eu corri para entregar ao pastor. Eu saí de casa e disse: fica orando aí que eu vou entregar a mocidade. No meio do caminho, no meu fusquinha, aí o Espírito de Deus falava comigo: quem te mandou entregar o trabalho? Eu não te chamei? Senhor, mas não está dando não, é muito problema. Fica no teu lugar. E assim umas 3 vezes Deus não deixou entregar. Eu suportei 20 anos. Foi uma experiência fantástica. Por isso que vocês me veem com identificação maior, assim, muitas vezes com jovem, com adolescente. Eu não sei, eu nunca trabalhei com criança. Mas tem uma irmã aqui que diz assim: pastor Elinaldo, parece que o senhor tem um imã com os meninos. As crianças caem em cima do senhor, gosta muito, não é? E aí eu gosto muito de criança também. Mas não quer dizer que eu desprezo os idosos, não. Tá certo, meus irmãos? Eu não desprezo, não. Eu amo toda a igreja. Agora tem aquela identificação pelo ministério que Deus já me deu, não é? Glória a Deus por isso. Então, voltando aqui, tem gente que se move. Na mocidade eu sofri muito perseguição porque Deus estava abençoando o trabalho. E gente me perseguiu, caluniou, mentiu. E eu me apavorava: Senhor, vou entregar. Deus não deixou. Até que chegou um dia, eu pedi permissão a ele e ele permitiu entregar. Então, fui chamado, irmão, aqui está dizendo: não se mova de um lado para outro, por espírito, palavra, não, senhor. Irmãos, imagina o seguinte, experiência para vocês aqui, que está passando alguma luta no ministério, na igreja. Uma vez eu estava numa das maiores lutas da minha vida, a maior perseguição contra mim, e era uma perseguição injusta, porque eu não estava fazendo nada errado, é porque causava inveja, sabe? Aí, estava no supermercado, eu gosto de fazer supermercado, sabe? Já hoje fui fazer o supermercado. Aí eu estava no supermercado, quando a pessoa disse: pastor Elinaldo, eu olhei assim, era um pastor da missão evangélica pentecostal, um amigo meu, que me convidaram muitas vezes para pregar lá, não é? Ele disse: pastor Elinaldo, eu estarei tendo que entregar o pastorado da igreja. Aí deu os motivos. E eu reuni lá o presbitério e foi sugerido alguns nomes. Presta atenção. Você numa luta tremenda, empurrado de um lado para outro, rejeitado, caluniado. Aí houve um convite desse. Reunimos o presbitério lá e dentre vários nomes foi colocado o seu nome. Pois o seu nome foi o mais aceito. Mesmo o senhor sendo da Assembleia de Deus, o nome do senhor foi o mais aceito para o senhor ser o pastor presidente, olha, da missão evangélica do Brasil. Eu parei assim, eu? Sim, mano. O senhor já pregou em nossa igreja, nós conhecemos o seu trabalho, então o seu nome é só o senhor querer e sua igreja recomendar, pronto. Irmãos, eu estava empurrado para baixo. Vem um convite desse, que honroso, não é? Ser pastor presidente. Mas eu orei assim, não me bateu vontade nenhuma. Eu disse: meu querido irmão, eu vou orar a Deus, para Deus dar um obreiro que vocês precisam no lugar do senhor, pastor. Mas eu não posso sair do meu lugar, porque Deus não me deu permissão para isso. Entendeu? Podia ser pastor presidente, bem novo, mas não quis, não, senhor. Me convidaram também nessa época para São Paulo, para dirigir um setor com 40 e tantas congregações. A renda daquele setor era maior do que toda a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E o convite foi do pastor José Wellington. Eu fui à presença dele
E ele disse, só depende de você, Elinaldo. Era Deus me provando, não é, irmão? Deus me provando. Só depende de você. E pastor, muito obrigado. Eu só posso sair dali quando Deus me der sinal verde. Não. Alguém estranhou? Você é dirigente do setor em Natal, lá em São Paulo, irmão? É uma igreja riquíssima, muita coisa mesmo, mas eu não quis. Então, aqui está dizendo, não fique se movendo, não se deixe mover, por profecia, cuidado, tem profecia e tem profetada. Você ouvindo uma profecia, irmão, meu servo é assim, faça como Maria. Maria, mãe de Jesus, ouvia muita profecia, mas a Bíblia diz, ela guardava no seu coração aquilo que ela ia ouvindo. Dê glória a Deus. Quando a profecia de Deus, ela se cumpre, viu, irmão? Mas você, para saber se a profecia de Deus, não é só porque o profeta é importante, não. Você tem que aguardar a prova do tempo. Vou dar uma dica para vocês. Uma profecia para ser de Deus tem alguns sinais. Primeiro, ela tem que ser de acordo com a Bíblia. A base de qualquer profecia é a palavra de Deus. Se a profecia não tiver base na Bíblia, em acordo com a Bíblia, não é preciso estar escrito na Bíblia, não. É preciso estar de acordo, é um sinal. Outra coisa é prova do tempo. Deixa a prova do tempo. E aí você vai conferindo. Quando é de Deus, as coisas vão se ajustando e a profecia se cumpre e Deus aprova tudo. Outra coisa, a paz de Deus. Paulo diz que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. Sabe o que é isso? Você vai fazer uma coisa e você se sente inquieto e fica em dúvida. Meu Deus, não sei se vá, não sei se fique e tal. É porque não é de Deus. Quando é de Deus, ela é de acordo com a palavra, ela passa pela prova do tempo e você sente uma paz de Deus que excede todo o entendimento. É a confirmação de Deus, tá certo? Então, muito cuidado. Ele falava isso, que se ficasse no seu lugar, não saísse do seu lugar, por causa da vinda de Jesus, da nossa reunião com Ele. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, 58. 1 Coríntios, capítulo 15, 57, 58. Vamos abrir a Bíblia, porque aqui é um estudo bíblico, é uma doutrina, não é? Não é uma pregação avivada, não. Aqui é ensino. Aqui é ensino. Quando eu disser 2, vocês começam a ler comigo, 57, 58. 1, 2. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dê glória a Deus. Nada que você faz no Senhor é vão, meu irmão. Nada. Então, agora você tem que ter cuidado com isso. Tem que ser feito no Senhor, não é? Então ele está dizendo, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Eu já vi pessoas que trabalharam tanto na igreja, irmão. De repente, por causa de uma cara feia, por causa do empurrão, porque alguém pisou no pé, não é? Porque viu uma coisa errada na igreja, aí deixa a congregação. Deixar a congregação, queridos, não é boa coisa não é? Antigamente era muito difícil um crente deixar a sua igreja. Deixar a congregação, era muito difícil. Hoje não. Hoje há uma multiplicidade de igrejas, até com o mesmo nome, Assembleia de Deus, por exemplo, que tem, como se diz, alguém diz, para todos os gostos. Mas você precisa saber que você não é guiado pela placa da igreja, como alguém diz. Você não é guiado pelo pastor da igreja. O pastor, ele auxilia o seu pastor supremo a guiar você. Você não deve ser guiado por motivações pessoais. Não. Você tem que ser guiado
para você se mudar de um lugar para outro, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz: os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tiago diz: nunca diga, no ano que vem eu vou para tal lugar, no ano que vem eu vou viajar, próximo vem eu vou para aqui e para lá. Ele diz que você, isso é sem sabedoria. Você deve dizer: se Deus quiser, tal ano eu irei. Se Deus quiser, eu vou para tal lugar. Se Deus quiser, eu faço vestibular. Se Deus quiser, eu passo no vestibular. Entendeu? Coloque Deus na frente, irmão. Aí tem gente que muda de uma igreja porque alguém convidou. Alguém, eu já vi isso aqui nesta igreja, principalmente em mocidade. Uma moça ficou chateada por causa de uso e costume. Irmão, uso e costume não é a coisa mais importante da fé. Não, senhor. É uma coisa sem muita importância. Colocando essa usos e costumes diante de outras coisas que tem na palavra de Deus, expressamente, isso não quer dizer quase nada. Entende? Mas tem gente que dá tanto valor, aí vem dizer assim: não, a igreja tem muita besteira com esse negócio, não pode dizer isso, não pode dizer isso, aquilo. E você tem uma besteira muito maior, alguém tem uma besteira muito maior, que sai da igreja por causa disso. Não é verdade, irmão? É uma idolatria tão grande. Então você não deve se mudar para aqui, para acolá, viu, irmão? Por causa de uso e costume, ou porque alguém chamou. Aí uma moça saiu daquela igreja, porque disse lá é liberado. Lá é liberado. Lá não tem essas besteiras não. Aí a outra disse: eu vou fazer uma visita lá. Aí chega lá, achou legal o liberalismo, aí fica lá. Agora, ela não pergunta: Senhor, é aqui que tu queres que eu esteja? É a tua vontade que eu esteja aqui nessa igreja? Tu aprovas a minha saída dali para cá? Aí não pergunta nada disso, não é? Não pergunta, porque geralmente essas pessoas não oram, não jejuam, nem lêem a Bíblia. Esse tipo de gente volúvel, que sai assim de um lado para outro, que não tem firmeza, é porque essas três coisas: nem lê a Bíblia, nem ora, nem jejua. Ela se guia pelos seus desejos, pelos seus conceitos, pelas suas vontades, pelas suas inclinações. Ela procura uma igreja que seja melhor para ela. Não é a igreja que Deus quer que ela esteja. Muito cuidado com isso, irmão. Eu já vi coisas terríveis. Já vi gente que se mudou, deixou a igreja, foi para outra e no fim foi um fracasso total. Uns morreram antes do tempo, outros o casamento acabou, outro problema seríssimo na vida, não é? Por quê? Porque saíram do lugar que Deus queria. Uma das coisas mais perigosas é sair do lugar. É sair do lugar, irmão. Que lugar, pastor? O lugar em que a vontade de Deus que você esteja. O lugar que Deus quer que você esteja. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. Não é? Uma filha de Jacó, não foi? Resolveu sair do lugar dela e fazer uma visita ao povo estranho lá. E lá o camarada, o príncipe, filho do rei, se enamorou dela e conseguiu convencer a cabeça da menina e teve relações com ela. Pronto. Por quê? Ela saiu do seu lugar. O prejuízo foi fatal. E houve morte, muita morte por causa desta moça que saiu do seu lugar. Foi terrível. Querido, não saia do seu lugar. Você não é obrigado a ficar aqui, não. Agora, se você sair, procure saber se é a direção de Deus. Procure saber se é a direção de Deus. A melhor coisa, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Não é? Como diz Paulo, não busquei conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus na sua vida, irmão. Procure saber. Como é que eu sei, pastor? Lendo a Bíblia fala, orando, buscando, jejuando,
Deus vai te mostrando o caminho que você deve seguir. Então, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Paulo está dizendo, a vinda do Senhor vem aí, se aproxima. Então, nós devemos estar firme, constante e abundante. Você quer ver? Tem crente que no carnaval não se segura. Coitado, meu Deus. Eu cheguei aqui nessa igreja há 20 anos, aí tinha um pessoal, não é? Aí uma moça da igreja inventaram de ir para São José do Ipibu para umas quadrilhas de São João. Quadrilha de São João. Pois não é que pecaram lá, beberam, não sei o quê, coisa terrível. Por quê? Saiu do seu lugar. O seu lugar não é do meio de quadrilha de São João. O seu lugar não é em bloco de carnaval. O seu lugar é no lugar da santidade, na presença de Deus. Dê glória a Deus por isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Tem que buscar a santificação, tá certo? Então, não se mexa para um lado e para outro não, que Deus não se agrada. Aí diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém vos engane. Eu botei no Facebook um pastor, meu irmão, aquilo não é pastor coisa nenhuma. Não, eu digo sem medo de errar. Mas eu digo sem medo de errar. Não estou julgando não. Ele é que revelou quem ele é. Um pastor andando com o microfone para lá e para cá, no meio do povo, não vou dizer o nome da igreja, nada disso não. Andando para lá e para cá. Ei, você que veio de carro aqui para a igreja, trouxe o carro aqui no estacionamento, venda seu carro e traga o dinheiro para a igreja. Deus vai lhe dar outro muito melhor. Viu? Traga essa porcaria desse carro para a igreja e Deus vai lhe dar um carro 0 quilômetro. Eu digo, meu Deus, não acredito num negócio desse não. E tem crente tão abestalhado, que não conhece a palavra de Deus, que vai na onda daquele falso pastor, meu irmão. E teve gente que foi lá e entregou, está aqui a chave, pastor. Está aqui a chave, pode vender. O outro foi vender o carro e veio deixar o dinheiro. Viu? Isso não é bíblico. Deus não quer carro nem casa de ninguém, nem o salário de ninguém. A Bíblia só fala que você deve trazer o dízimo para que haja manutenção na casa do Senhor. E ofertas avulsas em gratidão a Deus só. Entendeu? Então cuidado com essas coisas. De maneira nenhuma vos engane. E eu coloquei lá, isso é lamentável. Não é? Isso é uma palhaçada. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Um escândalo terrível. Não é? Como a senhora, irmão. Mas você sabe que tem gente que gosta de ser enganado, irmão. Essa igreja tem uma liturgia simples, não é? Conservadora. Ninguém dança, nem pula, nem reteté, não sei o quê. Então tem gente que acha que é muito monótono. De fato, tem culto aqui que é muito monótono, irmão. Misericórdia. Tem que orar a Deus para animar mais, não é verdade? Senão os crentes ficam dormindo aí no banco. O pregador tem que se animar. Tem que se animar. Os obreiros aqui do público tem que ser alegre também, meu irmão. Toda vez que eu chego aqui, tem um irmão que a boca dele está assim, ó. Aí eu digo, irmão, sorria, Jesus te ama. Sorria, já está sendo filmado, irmão, internet aí. Aí não, irmão, tem que ser alegre. Tem que ser alegre, não é verdade? Então, tem um pastor Anselmo, foi pastor da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, muitos anos. Eu vou cantar um corinho que foi da autoria dele, é bem pequenininho, mas que tem um sentido, viu? Nossos irmãos obreiros aqui, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, aqui é a minha retaguarda. Pastor Anselmo costumava cantar quando ele ia pregar nas convenções. O corinho era o seguinte, vamos lá, meu filho, pega aí o tom aí. Sabe nem o que é, mas tu vai ser revelado. Viu? Cadê a guitarra? Cadê o... Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. O fogo de Deus só vai cair quando começar pelo altar.
Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. O fogo de Deus só vai cair quando começar pelo altar. Não é, irmão Lávio? O evangelista Lávio, ele é alegre, tá vendo? Ele dá glória a Deus, aleluia. É animado, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, não é para se mover porque a liturgia é assim, assado, não. Você tem que se alegrar, é você com Deus, na presença de Deus. Está entendendo? Então, que ninguém vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está dizendo o seguinte: Jesus só vai voltar para buscar a sua igreja. Existem vários sinais, e eu li para os irmãos na última sexta-feira, Mateus 24, em que Jesus alertou para vários sinais da sua vinda, não é? Falsos cristos, falsos profetas, e um dos sinais que ele deixou muito claro, o esfriamento do amor, não é? O amor diminuindo e aumentando a iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado. Iniquidade é também o antônimo de equidade, a injustiça. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, graças a Deus, que não é de todos, né? O amor de muitos esfriará. Tem crente que já foi tão amoroso, irmão, mas tão amoroso na igreja, amava a Deus, amava a igreja, amava os irmãos, mas depois, por causa de alguma coisa, o amor esfriou. Sabe por quê? Porque esse amor não estava firmado, arraigado no amor de Deus, que excede todo entendimento. Dê glória a Deus por isso, não é? Tem uma igreja a que Jesus fala no Apocalipse, diz assim: tu tens feito isso, aquilo, tens trabalhado muito, etc. Porém, eu tenho uma coisa contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Oh, irmão, lembre-se do seu primeiro amor. Como é que você era quando era novo convertido? Como é que você era quando era novo convertido? Os seus primeiros anos de crente. E o que aconteceu que depois de 10 anos e tal, você foi ficando um crente meio parado, paradão, um crente que não dá mais glória, não louva a Deus, um crente que... eu estou falando talvez para quem não está nem aqui, mas está na internet talvez, não é? Não vem um culto de doutrina, não gosta da escola dominical. O que foi que houve? Quando eu era novo convertido, não faltava um. Mas depois se acomodou. Deus abençoou e se acomodou. Sabe o que é isso? Falta de amor. Esqueceu o primeiro amor. Aí, Jesus diz àquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Caiu como? A perda do amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, senão virei contra ti e tirarei o teu castiçal. Não, irmão, vamos procurar voltar ao amor. Como aquele hino que diz, não é? Quero voltar, canta aí comigo. Ao início de tudo. Senhor, quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Quero voltar aos primeiros e ver alguém. Obras, Senhor, eu te arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Glória a Deus. Volta ao primeiro amor, meu irmão. Cuidado. Um dos sinais, a falta de amor é sinal da vinda de Jesus. E fala lá, falsos cristos, etc. Mas aqui tem um sinal que o apóstolo Paulo acrescentou, que se chama apostasia. Antes de Jesus voltar, e eu creio que é o último sinal, antes da vinda dele para buscar a sua igreja, é a apostasia. O que quer dizer a palavra apostasia? É uma palavra que vem da língua original, do grego, não é verdade? Que significa afastamento da fé, abandono da fé, negação da fé. Isso é apostasia, irmão. E como se trata de sinal da vinda de Jesus, quer dizer que quando ele vier buscar a sua igreja, muitos crentes, milhões, estarão vivendo na apostasia. Viu? O crente em Jesus tem que estar firmado na fé. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. Dê glória a Deus por isto. Tem gente, qualquer coisa se muda de igreja, muda de religião, vai para a seita. Eu encontrei uma irmã, uma pessoa que era daqui, quando eu cheguei, e a pessoa disse, pastor, aquele pessoal está afastado da igreja, está noutra igreja. Eu fui visitá-los. Quando cheguei lá, aí eu digo, mas irmã, nunca mais vi na igreja. Pastor, eu agora estou na igreja tal, assim, porque descobri que nós temos que guardar o 7º dia. Irmã, onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Não, a palavra de Deus diz, não sei o quê, Deus fez o mundo em 7 dias, santificou o sábado, etc e tal. Eu digo, irmão, vá buscar a sua Bíblia aí. Vá buscar a sua Bíblia. Aí ela trouxe a Bíblia, eu digo, abra a sua Bíblia aí, em Êxodo. Mandei pedir que ela leia. É uma coisa que você quer ensinar uma pessoa, manda ela ler. A própria Bíblia mesmo, viu? Lê na Bíblia. Glória a Deus. Êxodo capítulo, se não me engano, 12. Êxodo capítulo 12. Alguém disse que o pastor Elinaldo está gagá. Mas ainda estou me lembrando de um bocado de coisa, não é, irmão? Êxodo capítulo 12. Viu? Não é o capítulo 12, tá vendo? O primeiro já falhou. E fala sobre guardar o sábado no Antigo Testamento, não é? Glória a Deus. Onde ali Deus diz que, o irmão pode encontrar na sua Bíblia aí, um concerto perpétuo. Êxodo 31, versículo 12, né? 12 a 16, por isso que eu me confundi. Abra a Bíblia aí, Êxodo 31, ótimo. É assim que se ajuda. Êxodo capítulo 12, irmão. Talvez essa doutrina seja para alguém aqui que está pensando em se mudar. Êxodo capítulo 31, versículo 12. Eu queria dizer 12, 31, mas não é. 31, 12. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala a quem, irmãos? Aos filhos de Israel. Veja bem, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados. Guardareis os meus sábados, porquanto, presta atenção, a minha Bíblia é toda riscadinha, tudo numerado. Porquanto, isso é um sinal entre mim e vós
nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Primeiro, o sábado é um sinal entre Deus e todas as gerações dos judeus, do povo de Israel. Segundo, portanto, guardareis o sábado. Quem, irmãos? Os filhos de Israel. Porque santo é para vós. Não diz que o sábado é santo para os brasileiros, para os japoneses, para o mundo todo, não. Santo é para vós. Primeiro, não é? É um sinal. Depois é santo para vós. Aquele que profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Aquele que fizesse uma obra qualquer no sábado era morto, irmãos. Deus castigava. Eu pergunto, você ouviu falar que alguém que deixou de guardar o sábado aqui em Parnamirim foi morto? Hein? Ouviram falar? Ou no Brasil, em algum lugar, ouviram falar? Não. Por quê? Porque isso aqui era para Israel. Israelita que fizesse alguma coisa no sábado, era morto. Era expulso. Aí ele explica, 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado de descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Você não viu nenhuma pessoa adventista morrer porque deixou de guardar o sábado? Não. Mandei ela ler isso. Observe. Terceiro. Guardarão, pois, o sábado. Guardarão, pois, o sábado. Os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. O povo de Israel tem que guardar o sábado porque é concerto perpétuo. Se eles não estão guardando lá, eles estão em pecado diante de Deus. Concerto perpétuo, não é com o pessoal do Brasil, não é? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Está vendo? Eu mandei ela ler. Então, irmã, está aí. É um concerto perpétuo, tem que guardar o filho de Israel. A senhora não é israelita? Não é de judia? Não. Ficou assim, sem argumento. Não, mas mas Deus tem me abençoado. Tá bom, minha irmã. Deus abençoe a senhora não é obrigada a continuar na igreja, não. Vim fazer uma visita, porque como pastor, achei que devia lhe fazer essa visita. Não é verdade? Então, meus irmãos, é preciso entender o que a palavra de Deus quer de nós. Entende? Já estamos pertinho de terminar. Então, apostasia. Queridos irmãos, cuidado para nenhum de vocês ser apóstata. É um dos maiores pecados, irmão. É um dos maiores pecados e é sinal da vinda do anticristo. Está perto de se manifestar. É apostasia, negar a fé. Negar a fé. Por exemplo, você crê que o batismo com o Espírito Santo é com línguas estranhas. Isso está na Bíblia. Mas o pregador famoso lá no YouTube disse que não sei o quê. Tem um grande pregador presbiteriano, calvinista, que ele ridicularizou os pentecostais. Ele prega muito bem, e tem crente da Assembleia que é seguidor dele. Eu não sigo, eu sou seguidor de Jesus. O senhor tem seguidor no YouTube, sei aonde? Sei não. Eu não ando atrás de seguidor, eu ando atrás de pessoas que comigo sigam o Senhor Jesus, sigam a Deus. Então ele diz, os pentecostais ficam inventando língua estranha, não sei o quê, mas aqui não tem base bíblica, aquelas línguas foram só para aquele tempo dos apóstolos. Onde é que tem na Bíblia que as línguas foram só para o tempo dos apóstolos? Eu dou R$500 a quem provar. R$500. Me prove no Novo Testamento que as línguas cessaram. Não, Paulo disse que as línguas cessarão. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, mas não cessaram ainda não. Viu? Não, senhor. Não, senhor. Agora, aí a pessoa chega e diz assim, não, aquelas línguas da igreja, aquilo é demônio.
Isso é apostasia. E pode ser considerado blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí é pior ainda. Não, aquele negócio de falar língua, aquilo é da cabeça das pessoas. Isso é apostasia. Isso é apostasia, irmão. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Um crente que é da Assembleia de Deus ou de uma outra igreja evangélica séria, aí deixa a igreja cristã e vai para o espiritismo, por exemplo. Aí diz que tem o espiritismo cristão, de Allan Kardec. Eu conheço a doutrina espírita porque tive que pesquisar para poder ensinar na escola teológica. Não, senhor, o espiritismo não é cristão. Sabe por que não é cristão? Porque a salvação que o espiritismo prega não é a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem irmãos que foram espíritas, sabe que a salvação que o espiritismo prega é através da reencarnação. Para que reencarnar? Para se aperfeiçoar, para se purificar dos seus pecados e pagar aqui na terra o que ele fez em gerações passadas, pretensas gerações passadas que nunca existiram, pois só existe uma existência aqui na terra. O homem nasce, vive, se reproduz e morre. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Está na Bíblia. E depois vem o juízo. Mas por que eles não aceitam isso? Porque eles não aceitam a Bíblia. Eles não aceitam a Bíblia. E quem não aceita a Bíblia não é cristão, irmão. Quem não aceita o Evangelho de Cristo, as epístolas, não é cristão. Cuidado para não apostatar da fé. Viu? Ou você que se encurvava diante de imagem de escultura, agora voltar a se encurvar, isso é apostasia. Nós respeitamos todas as religiões, não podemos debochar, ridicularizar de forma alguma, mas temos que respeitar. Porém, como Paulo diz, não se mova da sua fé, nem por epístola, nem por doutrina, por nada. Fique no seu lugar, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dê glória a Deus por isto. Queridos, da próxima vez, se Deus quiser, pararemos no versículo 4, aí já vamos falar um pouco mais sobre esse homem do pecado, esse Nico que é o anticristo.